Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tive meu diagnóstico há um ano atrás e sou mãe do Gabriel, de 9 anos, que também é autista. Hoje, gente, o vídeo vai ser mais assim, um assunto, como é que eu vou dizer, bem delicado, tá? Até acho que é um vídeo que crianças não é bom assistir, tá? É um assunto, não que eu não possa assistir, mas é um assunto mais assim, de gente grande, é um assunto delicado, tá bom? E também vou deixar claro assim, ó, quem não gostar do que eu falar aqui, passa reto, tá? Não precisa acreditar, não precisa concordar, mas por favor, respeite, tá? Porque é o meu canal, é o meu diário. E como é um diário, eu vou falar umas experiências que eu passei. Ninguém é obrigado a concordar, acreditar, ou gostar, mas o respeito, ele é básico. Vou estar me expondo? Sim. Nem sei se não vou me arrepender, tá? Mas é a intenção que sirva para ajudar outras pessoas. Que essas experiências que eu passei, que eu vou estar me expondo aqui, elas vão servir, gente, para reflexão e de repente pode ajudar pessoas, tá? Eu estou dedicando esse meu vídeo a uma grande amiga e irmã, ela vai saber quem é. Eu nunca falo o nome das outras pessoas porque eu estou me expondo porque eu quero, mas eu não tenho direito de estar expondo os outros, né? Então, mas ela sabe, porque é a única pessoa que eu chamo de amiga e irmã, tá? Então, esse vídeo eu fiz pensando nela. É para outras, para mães de autistas que estão passando por um momento muito ruim, ou para autistas adultos, autistas, né, adolescentes, que estão também se sentindo muito ruim. E como assim, gente, esse mês foi muito difícil para mim, foi muito pesado, passei por momentos tristes, sim. Tem momentos eu vou falar de fé, mas não vou falar de religião, tá? Não falo de religião, mas vou falar de fé, porque eu respeito todas as religiões, por isso que eu não falo de religião. Eu também tenho momentos, sabe, que me revolto, tenho momentos que fico muito triste, que fico sem fé, né? Porque eu sou uma simples ser humano como todas as outras, né? Mas eu vou contar essas minhas experiências que eu passei, tá? Porque eu acho que a lição delas, para mim, foi uma lição muito bonita. Então, eu acho que para algumas pessoas que estão passando por momentos difíceis, pode servir como uma boa lição, pode ajudar de alguma forma, tá? Quem achar que eu estou fazendo para aparecer, que eu estou inventando, que eu estou querendo me aparecer, querendo chamar atenção, dana-se. Eu sei que a minha intenção é uma intenção boa, é de ajudar. E não gostou, é só passar reto, tá? É só lá apertar, não se pegar e não sai dos inscritos, tá bom? É sobre milagres. Eu considero milagres, tá? Cada um pode considerar um milagre o que quiser. Para mim foram milagres, coisas que aconteceram na minha vida, no meu passado, tá bom? Eu anotei aqui porque como é uma coisa assim muito forte para mim, tá? Se eu não conseguir falar tudo, eu continuo no próximo vídeo, porque eu não dá para passar de 15 minutos, não corta aqui minha memória. Eu continuo no próximo vídeo, tá? Porque eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, não. Porque é muita coisa, gente. Eu anotei porque isso é um assunto que me deixa muito nervosa, tá? Tá. Isso serve, tá? Para dar força para continuar, para ter fé, ter motivação, ter pensamento positivo. Esse é o objetivo do vídeo, tá? São alguns momentos na minha vida que me marcaram e me provaram que existe algo acima de nós que nos protege e que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. E que nada acontece por acaso e que nada acontece se ele não quiser, tá? Tá. Começar por alguns fatos na minha adolescência, tá? Eu tive uma adolescência muito conturbada, com muita depressão, muita ansiedade, tá? Muito difícil. Teve momentos na minha adolescência que eu fui muito irresponsável, porque eu já tomava, né, o anticonvulsivo, né, para epilepsia, que eu comecei, né, a primeira convulsão foi com 12 anos, então eu já tomava, tinha que tomar de 8 em 8 horas. Mas na minha adolescência, eu não tava nem aí, né? Então, às vezes eu saía pra festinha com as amigas e tomava cerveja, sabendo que o álcool tira efeito do anticonvulsivo.
Muitas vezes eu esquecia, porque eu tinha que tomar certinho de 8 horas, eu esquecia, porque eu não tava nem aí. Não tava nem aí se eu ia ter uma convulsão ou não tava nem aí pra minha vida, não tava nem aí. Fui muito irresponsável e egoísta? Fui, né? Porque fez minha mãe sofrer, fez, né, meus familiares sofrer e tal. Mas foi o que aconteceu, tá? Uma parte da minha adolescência. E nessa parte da minha adolescência, as convulsões ficaram um pouquinho mais frequentes por causa disso, tá? Mas eu vou dizer como mesmo eu estando tão errada, como Deus não me abandonou e como Deus me protegeu. Claro, gente, que isso não serve de exemplo para ninguém, tá? Porque a gente tem que fazer a parte da gente, né? Mas eu tô só, é um diário, tá, gente? Não serve de lição para ninguém, tá? Que ninguém faça isso, pelo amor de Deus, né? Uma das minhas convulsões, tá? Foi um dia, acho que eu tinha, nem era tão adolescente ainda, já era tinha 20 anos, mas eu era ainda muito imatura. Tinha 20 anos, mas eu tinha cabeça lá de 16, eu acho, tá? Eu demorei pra amadurecer, sabe? Eu era meia, sabe? Demorei pra amadurecer, sabe? Eu faltei o serviço naquele dia, tá? Porque eu trabalhava de operadora de caixa, né? E pra ficar com uma pessoa que eu tava ficando, que eu era muito apaixonada, né? E era um sábado, né? E eu tava de saco cheio, tinha que trabalhar sábado, né? Eu tava todos sábados, todos domingos, né? E daí eu faltei, porque essa pessoa pediu pra me ficar com ela, né? E eu era louca pra essa pessoa, apaixonada, e daí eu resolvi faltar, né? Mas logo em seguida essa pessoa falou pra mim assim, vai embora porque eu vou ter que comprar um celular, o meu estragou, eu quero ficar sozinha e tal. Me mandou embora, brigou comigo e eu fui. Assim, indignada, né? Porque eu tinha faltado, né? Serviço. Uma coisa bem irresponsável, bem imatura da minha parte, tá, gente? Eu tive momentos assim, né? Bem. Tá. E daí eu liguei pra uma amiga, pra ir na casa de uma amiga, né? Porque eu tava furiosa, tava nervosa, tava, né? Porque eu tinha faltado o serviço, né? Eu não costumava faltar o serviço, né? E tinha brigado com essa pessoa que eu era muito apaixonada e tal. E daí eu liguei, né? Pra ir, né? Pra casa dessa pessoa no sábado de manhã. E eu indo pra casa dessa pessoa, eu tava caminhando na rua, tá? E até tava conversando com uma colega minha da empresa que eu trabalhava. Ligou pra mim pra perguntar por que eu tinha faltado, né? Que eu não costumava faltar. E daí eu fui inventar uma desculpa. E nisso o celular caiu no chão. Eu tive a convulsão no asfalto, perto da casa dessa minha amiga, tá? E mas olha o milagre dessa história, tá? Nem precisava ter contado tantos detalhes, mas é por coisa de autista contar detalhes, né? O milagre dessa história. Tinha um caminhão que ia dar uma ré onde eu estava deitada. E como eu estava dando uma convulsão deitada no asfalto, não tinha como ele me enxergar. E ele me contou depois, contou para meus familiares, não foi para mim, pra falar a verdade, não foi para mim, que surgiu no pensamento dele, sai do caminhão e olha para trás. E ele saiu do caminhão, olhou para trás e estava eu deitada tendo uma convulsão, né? Daí, nisso juntou várias pessoas, eu já estava perto da casa dessa minha amiga, ela viu, me socorreu, chamou para meus pais e tal, daí eu fui pro hospital, tudo e tal, mas eu considero um milagre, né? Um milagre, porque o caminhão poderia ter passado por cima de mim, tá? Outra convulsão que eu tive, eu estava no banheiro da minha casa, também era adolescente, tá? Eu tirei a roupa, tava me preparando para tomar banho, banheiro trancado, né? E minha mãe tava dormindo. Eu não me lembro que horário que era, se era 9 horas, 10 horas da noite, eu não me lembro. Eu era também adolescente. E a minha mãe sonhou que eu tava tendo uma convulsão. Nisso ela acordou, e daí ela percebeu que eu tava demorando muito no banheiro, daí ela bateu lá e chamou Ana, eu não respondia. Ela arrombou o banheiro e tava eu lá tendo uma convulsão, tá? E em todos os lugares que eu tive, tinha alguém perto que me acolheu ou que eu não me machucasse, né? Essa última que eu tive agora, né, gente, que foi aqui na Rua 1 da Esperança, que é a rua de paralelepípedo. Eu não sei falar essa palavra, tá? Paralelepípedo, eu não sei falar. E se eu tivesse caído assim, eu teria me quebrado toda.
E quando foi ter a convulsão, e a convulsão, ela não tem nenhum aviso, nenhum sintoma, nenhum sinal antes de acontecer. Ela dá do nada, tu não fica tonta, não dá dor de cabeça, nada, nada, nada. Mas, de certa forma, eu senti, primeira vez na vida eu senti. E eu sentei naquele chão cheio de pedra e tive a convulsão. E então, tudo isso para mim foi milagres, que eu podia ter me quebrado toda, podia até ter morrido, né? Para mim foram milagres que aconteceram na minha vida, tá? Agora tem o mais forte, tá, gente? Que eu não sei até... Ai, até forte esse aqui. Eu, com 20 e poucos anos, eu tava numa depressão, 20 anos, eu tava numa depressão muito, muito, muito forte. E um dia, tá, as pessoas veem que a depressão na adolescência, a depressão na fase adulta, não é brincadeira, gente. Tem que ter muito, muito cuidado. Eu peguei e tomei 20 comprimidos de anticonvulsivo, tá? Depois que eu tomei, me arrependi. Mas não fui pro hospital, nada. E o que aconteceu, gente? Eu passei a noite toda vomitando. E por isso que eu acho que, né, eu não fiquei com nenhuma sequela. Não fiquei, porque tempos depois fiz tomografia, fiz tudo, não fiquei com nada de sequela, né? Fiquei alguns dias de cama, mal, né? Mas se eu não tivesse vomitado, e eu não sei porquê, eu comecei a vomitar, não estaria aqui hoje contando essa história pra vocês. Tá? Tem tanta coisa, gente, tanta coisa. Eu brinco com a minha psicóloga que minha vida podia ser uma novela mexicana, porque tanta coisa já aconteceu, né? Quando eu engravidei do Gabriel, minha primeira ecografia, né? Ele foi planejado, foi desejado, foi tudo direitinho. Minha primeira ecografia de um mês, né? Antes de aparecer o coraçãozinho lá batendo, foi visto um cisto no ovário enorme, que não sabia se era maligno ou benigno. E eu só ia saber depois que o Gabriel nascesse, porque daí eu teria que tirar o cisto, fazer biópsia, porque se eu fizesse durante a gravidez, eu ia perder o Gabriel. Então eu passei a minha gravidez toda sem saber se eu tinha câncer ou não. O médico, na época, ele falou assim, Ana, é quase certo que é benigno, porque no ovário é diferente dos outros órgãos, então ele nunca viu um caso da minha idade, naquela época eu tinha 32 anos, de câncer no ovário, né? Todos os casos que ele pegou é de 45 para cima. Então, seria muito raro, é muito difícil. Então, tinha 90% de chance de ser benigno, 98% de chance de ser benigno. Mas ele falou, eu não posso garantir. Daí até falaram para mim, mas então, se fosse pôr tua vida em risco, tu tiraria o cisto agora? Tiraria, né? Perderia a gravidez? Eu, não, jamais, porque ele já tem uma vida e essa vida eu não vou tirar. E depois que o Gabriel nasceu, um ano após, né, que eu tive que pagar, né, porque o SUS nunca me chamava, né, fiz um empréstimo, paguei a cirurgia, né, o Gabriel tinha um ano, eu tirei o cisto no ovário, ele era, graças a Deus, ele era benigno, mas já tava com... 6. Hã? 6. 6 o quê? 6 centímetros. Não, 16 centímetros. 6. E 1 quilo e pouco, porque ele foi crescendo, crescendo, é que nem um balão cheio de água que vai crescendo, crescendo, crescendo. Tava fazendo um feto. É. Até o médico tirou foto que ficou apavorado o tamanho. Mas assim, mais de 1 quilo e pouco, mais de 16 centímetros. Porque ele ia crescendo um pouco por mês, né? Que nem um balão cheio de água. Gente, tinha mais coisa, mas quem sabe eu continuo no outro vídeo. Mas o que eu quero dizer, gente, esse mês pra mim foi muito pesado também. Foi muito pesado, foi muito difícil. Tive momentos de depressão, tristeza e tudo. Mas o que eu quero dizer, gente, assim, que a fé move montanhas, a fé ela vai dar força para a gente enfrentar as dificuldades. E nada, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada é maior que Deus, sabe? Eu tô vendo casos de terapeutas que estão falando para uma de autista, não tem expectativa no teu filho. E, gente, isso é um absurdo, porque a terapeuta, por mais conhecimento que ela tenha, ela não é Deus, ela não pode falar isso. Não tem expectativa no teu filho. Tá? Então, isso que eu tô falando pra vocês. Não deixa ninguém, nem terapeuta, falar isso pra vocês, tá bom? Vai acabar o tempo, gente.
Comentem, curtem, compartilham e se inscrevam no canal. A gente continua na próxima semana.